Devolutiva de Física, referente às listas dos dias 17 e 24 de abril. Questão 1. Então, foram listas referentes à aceleração. Qual a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Então, para me calcular a aceleração escalar média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A minha velocidade aqui, ela está em quilômetros por hora e o meu tempo para segundo, em segundo. Então, eu preciso transformar essa velocidade aqui que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Para fazer isso, o que eu faço? Divido por 3,6. Isso vai me dar aqui a minha velocidade é de 22,22 metros por segundo. Substituo aqui na equação 22,22 dividido por 10. Minha aceleração escalar média é de 2,2 metros por segundo ao quadrado. Questão 2. Qual a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 30 metros por segundo em 5 segundos? Então, aqui estão nas unidades de medidas correspondentes, então eu preciso transformar, é só substituir na fórmula, dividir, vai me dar 6 metros por segundo ao quadrado. Questão 3. Leia as seguintes afirmações a respeito da aceleração, classifique em verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta. A aceleração é a grandeza escalar. Ela não é uma grandeza escalar. Por quê? A grandeza escalar, ela apresenta apenas um número, diferentemente da grandeza vetorial, que ela vai ter um valor, um módulo, uma direção e um sentido. Quando você fala de aceleração, ela tem uma direção, horizontal ou vertical, um sentido, para a direita ou para a esquerda. Então, ela é uma grandeza vetorial, definida pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Letra B. A aceleração determina a taxa de variação das posições de um automóvel. Errado. A aceleração determina a taxa de variação da velocidade de um móvel. Letra C. A aceleração é grandeza vetorial, certo? Sua determinação depende da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Sim, que é o que nós vimos lá atrás, né? O que a expressão matemática nos diz? Aceleração é igual variação da velocidade dividido pelo tempo, variação do tempo. Ok? Questão 2. Explique o significado de cada movimento abaixo. Movimento progressivo acelerado. Pessoal, em um movimento progressivo, o deslocamento no sentido da orientação da trajetória.
E acelerado significa que o módulo da velocidade é crescente, ou seja, a velocidade aumenta com o passar do tempo. Movimento progressivo retardado. O deslocamento no sentido da orientação da trajetória, o modo da velocidade é decrescente. Quando eu freio o carro, por exemplo, eu tenho o que? Um movimento retardado, porque a velocidade 2 é menor que a velocidade 1, há uma diminuição da velocidade. Movimento retrógrado acelerado. No movimento retrógrado, o deslocamento é no sentido contrário da orientação. Se é acelerado, significa que o modo da aceleração é crescente, ou seja, a aceleração aumenta. Movimento retrógrado retardado. Então, é aquele que o deslocamento é no sentido contrário, que é retrógrado. Retardado significa que o modo da velocidade é decrescente, ou seja, V2 é menor que V1. Um carro em que eu desacelero o carro, eu freio o carro. Questão 3. Qual é a função horária da velocidade? Explica o significado de cada um dos seus termos. Então, a função horária da velocidade é essa daqui. A forma de obtê-la é igual, bastante semelhante à forma de obter a função horária da posição. Então, nós temos que a aceleração média é o quê? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a aceleração ela é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Meu tempo inicial aqui, ele é 0. Então, nós vamos ter que a aceleração é igual a velocidade menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, isolando essa velocidade aqui, ó, se eu for isolar essa velocidade aqui, para me descobrir a função horária, velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Porque, olha só, o que eu fiz aqui. Esse tempo aqui, ele está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. Então, eu vou ficar... essa velocidade inicial aqui, ela está subtraindo, ela passa somando. Então, vai ficar que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, o V significa velocidade, V0 velocidade inicial, a aceleração T tempo. Então, vamos para a questão 4. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado no referido intervalo de tempo? Então, eu tenho a expressão aqui, olha, 360 km por hora, eu preciso transformar para metros por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6. Então, a minha velocidade vai ser de 100 metros por segundo. Dividido por 25, que é o tempo, eu vou ter uma aceleração escalar média de 4 metros por segundo ao quadrado. Questão 5. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km por hora, num dado instante, o motorista percebe o sinal vermelho à frente e pisa no freio até parar, ao fim de 5 segundos.
Determine a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo, em metros por segundo. Então, olha só, a minha velocidade aqui, final, vai ser zero, porque o carro está parado, que é igual a minha velocidade inicial era 108 km por hora, transformando para metros por segundo, 30. Mais a aceleração, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo. Esse 30 está positivo, eu passo para o outro lado, ele fica negativo. Menos 30, que é igual a aceleração vezes 5. Esse 5 ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar menos 5 dividido, menos 30 dividido por 5, menos 6. O que significa esse sinal aqui? Significa que é um movimento retardado, porque ele pisa no freio. Então, significa que o movimento é retardado. Questão 6. A velocidade escalar seja um móvel varia com o tempo conforme os dados da tabela a seguir. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. O movimento é uniforme ou variado? Por quê? Olha só, se esse movimento fosse uniforme, a aceleração ela seria constante. Então, a cada 1 segundo, a velocidade varia 3 metros por segundo, para todos os intervalos de 1 segundo considerados. Logo, o movimento é uniformemente variado. É o movimento MUV. Qual a velocidade escalar inicial do móvel? Olha só, para o t igual a zero, a velocidade é menos 15 metros por segundo. C. Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo e em que intervalos de tempo é retrógrado. Então, para saber se é progressivo, eu vou olhar nos intervalos de tempo que a velocidade é positiva. Então, olha só, de 5 até 7 segundos, ele é progressivo. De 0 a 4 segundos, ele é retrógrado. Então, o movimento é progressivo quando a velocidade for positiva e é retrógrado quando for negativa. Então, no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos, o movimento é retrógrado. E de 5 a 7 segundos é progressivo. Letra D. Em que intervalos de tempo o movimento é acelerado? Em que intervalos de tempo é retardado? A aceleração desse móvel é positiva. Então, o movimento ele será acelerado quando a velocidade também for positiva. Então, nós temos um movimento acelerado de 5 até 7 segundos e retardado de 0 a 5 segundos. Por quê? De 0 a 5 segundos nós temos uma velocidade negativa. Letra E. Calcule a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 4 a 7 segundos. Então, para a gente calcular a aceleração, nós vamos utilizar a expressão aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, vai ser 6 menos 3. O instante, o intervalo de tempo vai ser 7, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 4. Fazendo a divisão, nós temos 3 metros por segundo ao quadrado. Obrigada pela atenção, espero que tenha ajudado vocês. Beijos, até a próxima.